Bem-vindos ao podcast GPS Jurídico. Prazer receber vocês de volta novamente. Estamos aqui com o João Hilton, autor, professor, psicanalista, meu amigo. Prazer te receber de novo, João. Prazer é meu, César. Tá virando já fã do assíduo no podcast. Sócio, já daqui a pouco eu vou ficar sócio. Sócio. Tema de hoje, como o nosso podcast é jurídico, a gente fez um viés também jurídico, mas o João vai falar do lado humano de tudo isso. Então, o tema é psicologia jurídica. Olha que tema interessante. Decifrando os esquemas que sabotam o sucesso profissional. Os sabotadores. É isso, João? É isso. Vamos já pensar que esquemas a gente já traduz para comportamentos. Quais são aqueles comportamentos automatizados que nós temos que nos sabotam em situações específicas? Acho que hoje a gente vai conseguir falar sobre aquele momento que na vida você fala assim, ó, por que eu sou assim? Por que eu funciono assim? Nós temos meio que explicação para isso. Mas são automáticos. São automáticos e normalmente inconscientes. A partir de hoje, muita gente vai ter aí os seus conscientes, porque você vai começar a prestar atenção. Mas enquanto você não presta atenção, enquanto você não leva, ele fica inconsciente. Você pode morrer com 100 anos de idade, inconsciente de um sabotador que a vida inteira atuou. A gente tem aquelas pessoas, né, João, que sempre estão falando, pô, mas eu não consigo, eu sou fracassado. Tem muito advogado no começo de carreira lá, júnior, que a gente chama. O cara fala, não vou fazer porque eu não consigo, não dou conta disso. E a pessoa às vezes não dá conta de nada na vida. E sempre tá falando isso, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. E é uma síndrome isso? O que é? Então, aí os sabotadores, eles têm formas diferentes de se expressar. Por exemplo, digamos um sabotador de fracasso, que é esse que a pessoa não se acha capaz de conseguir algo. Ele pode se manifestar do jeito que essa pessoa que você conhece. A gente chama através de subjugação. Então a pessoa se identifica com aquele sabotador e fala, cara, eu não consigo nada, eu não aprendo nada. Então ele tem o sabotador e se identifica, ele vê, potencializa. Agora, ele pode estar num processo de hipercompensação. E agora vai mexer com muita gente. Por quê? Quando ele está num processo de hipercompensação, a pessoa fica falando para o outro que ela é boa, que as pessoas elogiam ela. É aquela pessoa que ela senta na sua frente e só fica falando dela e especificamente o quanto ela é boa naquilo. Porque esse sabotador não está consciente, está inconsciente, então está fazendo com que ela tenha uma reatividade inconsciente a se defender dessa ideia. Como uma compensação. Ela está compensando a fraqueza dela. Isso, ó, hipercompensação, o nome técnico. E ela pode estar também na evitação. E aí já vou fazer aqui uma provocação. Boa parte dos homens principalmente de meios corporativos, ainda homens que têm que atingir metas, eles vivem com sabotadores em evitação. A evitação é um fenômeno que a pessoa ela nem toma consciência. Se você falar para ela assim, não, mas você tem um sabotador. Não, eu não tenho nada disso. E evita o contato. Então, dentro da cabeça daquela pessoa, esse papo de psicologia, não é para mim. Não tem nada a ver comigo. Ela evita, se distancia. É uma outra forma. Fuga. Uma fuga. É uma outra forma do sabotador se manifestar. Então, depende de como vai se manifestar em você aquele sabotador específico. Que interessante, hein? Ô, João, eu estava pesquisando, é verdade que pessoas com o TEA, né, transtorno do espectro autista, eles têm uma maior dificuldade em relação a esses sabotadores? Sim, porque quanto mais dificuldade eles tiverem de relacionamento com a vida e com o meio, maior número de sabotadores vão estar presentes ali. Quanto mais fácil é conseguir lidar com isso, menos sabotadores, por exemplo. Na verdade, os sabotadores é justamente uma forma sua de personalidade, que você é uma máscara, que te conduz por essa vida de forma inconsciente, se você não prestar atenção nele. E por que sabotador? Sabotador porque ele faz com que você perca algo. A gente sempre tem que falar isso. Um sabotador, por exemplo, vou trazer um exemplo. Tem pessoas que têm um sabotador hipervigilante. O sabotador hipervigilante é um sabotador que faz com que você preste mais atenção no que pode dar errado do que pode dar certo. Diferente de pessimista. Pessimista você acha que vai dar errado. Não, esse não. Você presta mais atenção aí. Mas ele é ansioso também. Ele vai deixar você ansioso. Aí, por exemplo, você vai atender alguém da área de finanças. Uma pessoa de finanças, um líder, ele normalmente tem um sabotador hipervigilante alto. Por quê? Porque ele pratica esse sabotador. E às vezes é por isso que ele está lá naquele cargo. Porque ele é muito bom em olhar para o que pode dar errado e ele trabalha numa área que isso é ótimo. E aí ele vai dizer assim, mas então esse sabotador funciona para mim. Mas talvez não funcione ecologicamente, dentro da vida toda. Porque talvez na vida particular dele, com a família dele, ele também seja hipervigilante. É aquele pai que fala assim, filho, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. E o filho olha e fala assim, pai, deseja que eu tenha uma boa festa, que a festa seja boa, e não olha por esse lado. Que interessante. E isso tem efeito químico? Porque em outros podcasts a gente falou de efeitos químicos no corpo, né? Sim. Porque pode desencadear outros problemas, né? Sim, porque quando dispara um sabotador, você vai ter um disparo aqui, uma reatividade a ele. Vamos pensar aqui um sabotador de desconfiança.
um sabotador que não te deixa, por exemplo, confiar no outro, porque você está sempre ali com o pé atrás. Ele vai ter um efeito químico sobre você. Você não vai conseguir conexão, você não vai estar vibrante, motivado se você tem um sabotador desse. Um sabotador que gera muita ansiedade, por exemplo, muito efeito químico, insistente. Sabotador insistente. Muita gente vai pensar aqui na quantidade de sabotador que às vezes tem. O insistente, cara, é aquele que tende ao perfeccionismo. Vou falar disso. Então ele tem uma tendência ao perfeccionismo. Por que eu falo aqui tendência? Por ser psicanalista. Perfeccionista ao pé da letra é um processo sério, é um processo de alguém que não consegue ficar feliz com aquilo que realiza. Então, o perfeccionismo não é qualidade. Não. Porque a pessoa fala, mas fala uma qualidade sua, eu sou perfeccionista. Então, é porque se leva essa palavra ao pé da letra de perfeito, perfeccionista, sou aquele que busca o perfeito, logo faço algo muito próximo do perfeito. Não, um perfeccionista pode entregar algo muito ruim, desde que ele ache que aquilo ali é o caminho da perfeição, ele vai entregar. O problema dele não é a qualidade de entrega, o problema dele é que ele não se satisfaz com o que ele entrega. O termo perfeccionista não é porque ele entrega algo perfeito, e sim porque ele nunca está feliz com as suas próprias entregas. Então, não estou falando patologicamente que seria o sabotador no seu nível máximo, né? E isso aí leva a muitos problemas sérios de ter necessidade de terapia e tudo. Mas quando esse insistente está atuando, né, quando a gente faz um teste ali, ele dá acima de 8 de atuação, essa pessoa ela não consegue, ela começa a cobrar das pessoas que trabalham com ela o mesmo nível de perfeccionismo. Só que você tem um sabotador, você começa a cobrar que todos ali sejam movidos por uma força igual a do seu sabotador, mas o seu sabotador tem a ver com a sua história de vida. E você acha que todo mundo vai funcionar desse jeito. Então isso vai gerar muita ansiedade, muita euforia. Conflitos na empresa. Conflitos na empresa. E eu tenho que prestar atenção. Agora, olha o interessante. Os sabotadores estão em todos nós. Os 9 mapeados pela psicologia positiva, mais especificamente num livro que chama Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine, esse cara que escreve sobre os sabotadores especificamente. Mas olha que interessante, ele está entre nós, todos nós temos, e o ideal é que ele esteja em equilíbrio, nem muito alto, nem muito baixo. Por quê? Vamos pensar, um hipervigilante que olha para o que pode dar errado. Ele muito alto, você vai ficar neurótico. Sim. Ele muito baixo, você vai ficar distraído. O do perfeccionismo, que é o insistente, ele muito alto, você vai ficar infeliz e atormentar todo mundo. Ele muito baixo, você vai ficar aquém da entrega. Relaxa. O inquieto, por exemplo, é aquele sabotador que tudo que a pessoa pega para... Não é tudo, né? Mas a grande maioria das coisas que a pessoa pega para fazer, ela para. Porque ela deixa de sentir prazer ali. Então, por exemplo, ela vai praticar Aikido, sua arte aí. Sim. Ela quer, porque você contou para ela, ela vai animada. Mas daí na segunda, terceira aula tinha que fazer um rolamento lá que ela não conseguiu fazer. Aí na quarta ela já não tá achando bem. Ela perde o foco dali. Ela diz, eu vou fazer jiu-jitsu agora. Vou fazer outra coisa. Então esse sabotador inquieto, quando ele está muito ativo, ele está trocando muito de lugar. Só que quando ele está muito baixo, ele está numa zona de conforto, sem atuação. Então o interessante é que a gente tem que ter tá ali pelos 4 e 6, de 0 a 10, nessa área do meio entre os sabotadores. Para não nos gerar ansiedade. Agora, dependendo da sua fase de vida, você vai ter que ativar. Se daqui a pouco coloca a gente para trabalhar numa empresa de finanças que lida com milhões, nós vamos ter que ativar o nosso hipervigilante. E no começo vamos nos estressar, porque o nosso cérebro não está acostumado a funcionar assim, mas com o tempo esse sabotador vai passar a imperar na nossa vida. Que interessante, hein? Muito interessante. Então a desfuncionalidade dele que é o problema. Sim, a desfuncionalidade é péssima. É péssimo. É bom que ele seja atuante no nível médio e não no nível alto. Ele não pode estar nem aquém, né? Aquém e nem além desse nível. Além, ele te traz ansiedade, problemas de comunicação e interação social. Sim. Aquém, imobilidade. Ali você não entrega, você não faz, você está guardado, está para dentro. E como que a pessoa identifica isso? Fazendo teste, tem teste? Existem testes. O legal é você fazer um teste e depois um profissional fazer a leitura para você desse teste, né? O teste você consegue do próprio livro. Depois hoje na edição aqui, vocês podem colocar. No próprio livro ali tem um teste que você pode fazer. Pela internet você consegue alguns testes. Tem lugares que são pagos, tem lugares que você consegue fazê-lo gratuito. E o teste filtra o momento. Aquele momento que está fazendo o teste. E daí, daqui um ano, tudo muda. Pode ser que o teste seja outro. Eu, quando trabalho com sabotadores em mentorias, como mentor, o que eu faço? Eu aplico o questionário de sabotador. Porque é o seguinte, como é uma ferramenta de autoconhecimento, esse questionário, não necessariamente ele precisa ter assertividade. Porque ele vai te provocar. Por exemplo, vai sair lá, César, você é hipervigilante. Você vai ter que pensar, não adianta você falar, não, eu não sou, porque eu vou trabalhar com você, César, mas pensa em tal situação. Então, mesmo que você não seja, mas você vai não ser depois que você pesquisou bastante sobre isso. Né? Então, ele vai te mobilizar. Ele faz esse questionário, eu converso com esse mentorado, e depois ele faz um questionário chamado QP,
que mede as 24 horas últimas do seu dia. Normalmente eu peço para preencher isso quando eu termino o trabalho, no final do dia, para pegar ali. Porque às vezes você dormiu, você fazer ele de manhã, às vezes não é Tranquilo, aquilo dá porcentagem, a sua porcentagem de pensamento positivo, ele chama de inteligência positiva. A porcentagem de tempo que você ficou focado em realizar coisas. E a porcentagem de tempo que você ficou dominado por seus sabotadores. Olha. E aí você vai começar a olhar dia a dia como que é o seu gráfico. E no dia que esse gráfico sair muito, você vai olhar para os seus sabotadores e vai falar assim, o que aconteceu nesse dia, porque aqui eu fui mais dominado pelos meus sabotadores. Uma super ferramenta de autoconhecimento. Super ferramenta. Só de estar consciente no sabotador já é um Nossa, é um puta super pulo. passo. É um super passo. Eu acho que a consciência é um passo bem grande. Só uma parte aqui, mas tem um cara que, Gurdjieff, você já ouviu falar desse cara? Já. E que ele fala dos níveis do ser humano, e que ele vai falar, o primeiro nível não tem consciência. Tá vivendo, tô comendo, tô vivendo, sem a consciência. O segundo nível já é o ser humano de consciência. É aquele que está consciente do seu processo. O terceiro vai ser aquele que vai vencer, vai projetar e conseguir evoluir em cima disso. O quarto ele fala que quase não tem, né? 2, 3 planetas. E a maioria tá no primeiro ainda, né? A maioria tá no problema. Não sabe nada do que tá acontecendo. Sim. Dominada, completamente dominada. Então tem uma frase que eu tava lendo aqui, não tem perfeccionismo saudável, né? Não, saudável não. Porque o perfeccionismo já tá disfuncional, né? Ele vai ser não saudável, mas ele pode produzir algo positivo se você mudar a ótica. Então, por exemplo, a pessoa ela pode projetar algo muito incrivelmente ali perfeito dentro do que se espera, e quem tá ali olhar e falar assim, cara, que incrível. Então o perfeccionismo dessa pessoa produziu algo incrível, mas ela, se ela é perfeccionista, ela tá mal, porque ela tá infeliz. Então, para aquele que é perfeccionista, não tem alegria. Para aquele que colhe o resultado, às vezes sim. Porque às vezes ele é realmente detalhista, que é o nome que a gente quer trazer, dentro do que se espera. Mas o perfeccionista não está satisfeito com nada. Nada. E esse é o problema. E aí pode gerar uma depressão. Sim. E olha que interessante. Se você é um artista e você produz pinturas surrealistas e perfeitas para os olhos de todos, se você olha e você também acha perfeito, você não é perfeccionista. Entendi. Você entendeu? Você é um cara um super artista, com incríveis qualidades. Mas não esse termo trazido dessa área de saúde mental. Não, você não é perfeccionista. Por quê? Porque você gosta do que você produz. Você é satisfeito com isso. Entendi perfeitamente, que interessante. E, João, a desconfiança vem da insegurança? E isso tem a ver com essa síndrome do impostor? A desconfiança, vamos pensar o seguinte, segundo a psicologia cognitiva comportamental, que estuda a teoria dos esquemas, os esquemas estão um passo antes dos sabotadores. O sabotador é uma junção de esquemas que você desenvolve. Os esquemas são 18 mapeados, né? Depois se juntam e tem esses sabotadores. Então, de onde esses esquemas vêm? Da desconfiança. Vem quando a criança tem um laço que o adulto que cuida dela, aquele meio, quebra um laço que para ela é um laço de confiança. Então, por exemplo, você tem 3 anos de idade, sua mãe fica grávida, e quando nascer o seu irmãozinho, ela começar a dar atenção lá pro seu irmãozinho, pode acontecer uma quebra de laço, uma desconfiança. Uma criança um pouco maior, quando você tem uma criança de 4 anos, que já sabe prestar atenção muito bem no que o pai fala, às vezes uma mentira doméstica pode ser uma quebra de confiança, porque o pai tá falando para a criança não mentir, que quem mente vai lá pro diabo, que quem mente, não sei o que, o homem do saco vem pegar. E essa criança valoriza isso e vê o pai ou a mãe mentindo, e aí ela pode gerar um esquema de desconfiança, passar a não acreditar mais nas outras pessoas por conta desse acontecimento. Mas aí onde está desconfiando? Nós vamos pegar esse bloquinho dela que não se desenvolveu e vamos colocar aqui do lado. Aí nós vamos ver outras coisas que não se desenvolveram na vida dela. Não se desenvolveu a autonomia. Então ela não tem uma autonomia emocional, então ela tem um esquema de autonomia emocional insuficiente. Pega mais esse bloquinho e põe do lado daquele outro. Daqui a pouco essa junção de bloquinhos vai gerar, por exemplo, um esquema de fracasso, que é um esquema do impostor. Você entendeu? É essa combinação de crenças a respeito de si que vai combinar num pensamento que diz assim, você não é merecedor de estar aqui. Você não é... E é incrível, cara, porque a gente pode ter presidentes de multinacionais, homens de altíssimo cargo, com esquema de fracasso. Você vai falar isso pro cara que vai falar, como assim? Esquema de onde eu fracassei? Fracassou em se aceitar como realizador e beneficiador e mentor e merecedor do que foi produzido. É uma armadilha. Então, o que você vai ter como característica? Homens altamente realizados do ponto de vista de quem vê, mas eles próprios internamente infelizes. Porque vai olhar e falar, mas o que é isso? Interessante, hein? E, João, esse esquema do fracasso, então,
ele tende a continuar na pessoa, se a pessoa não olhar. Se não olhar Ele assim. vai se perpetuando. Vai se perpetuando, vai criando formas de condução de negociações no dia a dia, vai criando a personalidade dele, ele vai se baseando. Enquanto ele não acorda, ele tem a chance de se sedimentando cada vez mais. Porque se ele colhe uma sociedade que o recebe bem, ele vai tendo esse esquema de fracasso, mas ele vai conseguindo se projetar. Agora, se ele pega uma sociedade que não o acolhe bem, por exemplo, é uma pessoa de menor poder aquisitivo, às vezes é uma pessoa que sofre com racismo, aí esse esquema vai encruar ainda mais. Então aí ele vai entrar na subjugação. Não consigo porque não mereço. O outro, ele entra no esquema de fracasso, que é o mesmo, ou seja, eu tenho, eu consigo, mas eu não Não mereço. Então tem as variáveis sociais de como aquela pessoa está colocada ali. Interessante, hein? Muito legal, cara. Estudo maravilhoso sobre o ser humano. Que bacana isso. E aí a pessoa tende a se frustrar ou pode ser que ela não seja frustrada? Tudo Falando vai em de- relação ao propósito. Então, tudo vai depender de como a vida vai, como vai ser a história, que vai se mostrar na vida dela. Né? Vamos pensar uma coisa aqui. É que uma pessoa ela tem um esquema de fracasso, mas ela nunca seja colocada em xeque. Porque a vida foi rolando de um jeito que até ela se protegeu de tal forma que ela nunca foi colocada em xeque. Então ela não está feliz, ela vai continuar colhendo o mesmo resultado, mas ela não teve uma vida de tantas atribulações. Agora, pensa uma pessoa que tem um esquema de fracasso e está sempre correndo o risco de ser colocada em xeque. É. Aí é o problema. Aí é o inferno. É uma vida. Eu brinco assim que é uma vida de coelho, mas não porque o coelho seja assim. Porque é muito estressante. É É. sair, olhar e tá com medo de tudo, que pode estar pegando, né, uma hora ou outra ali. Adrenalina constantemente sendo Sim. jogada no corpo, cortisol e tal. Sim. Quando a gente olha para sabotador, a gente começa a entender nosso nível de ansiedade. Né? O único sabotador ali, cara, que não gera tanta ansiedade é o sabotador prestativo. E olha que interessante esse sabotador. É assim, ó. César pequenininho, lá na sua casa. Você tinha 3 anos, 4 anos de idade. Aí caiu um garfo. Aí você, por instinto ali, baixou, pegou o garfo e pôs em cima da mesa. Sua mãe olhou e falou: ai, que lindo, pai. Olha, ele colocou o garfo em cima da mesa. Ó, você ganhou uma recompensa por fazer algo bacana. Aí você vai começar a fazer isso outras vezes, sua mãe vai te elogiar outras vezes. Aí o que vai acontecer? Com o tempo vai se automatizar esse processo e você vai começar a ser prestativo. Você vai começar a achar normal ajudar o outro, mas ajudar bastante. E aí por que é um sabotador? Porque se o seu nível de prestativo é muito grande, significa que você busca muito amor. Só que você não sabe disso. Se eu falar isso, você Tem uma carência no fundo ali. você tem uma carência no fundo, mas você não vai aceitar isso porque tá desenhado que aquilo é bom, que você tá fazendo altruísmo, não tem nada a ver com carência. Só que vai chegar uma hora que isso vai roubar teu tempo. Quando eu falo isso em empresas, quando eu vou dar treinamento em empresa, eu falo assim, ó, olha a característica desse profissional. Você vai lá, tem várias baias ali e tem uma baia vazia. Tá vazia? Sabe por quê? Olha onde ele tá, porque ele tá ajudando aquele cara ali. E olha onde tá, ele tá ajudando aquele outro ali. E aquele outro também. Olha só que legal, tá ajudando. Pois é, mas todo esse tempo, aquela baia da liderança ou do papel dele tá vazia. Então tem um gap, tem um buraco ali. Tem um buraco. Ele não tá fazendo a parte dele. Quanta gente, César, faz empréstimo para ajudar uma outra pessoa e não faz empréstimo para algo para si. Eu conheço gente assim que nunca tinha feito empréstimo para a própria vida, mas para ajudar um amigo que está passando aperto, ele fez pela primeira vez um empréstimo. Ou seja, é um nível de prestativo muito alto. Muito alto. É um sabotador. Agora, e se ele é muito baixo? Se ele é muito baixo, é o egoísmo. Só penso em mim. Aí, se for ficar bom para mim, eu faço. Se não ficar bom para mim, não. Eu ajudo se eu tiver recompensa. Se eu não tiver, eu não ajudo. Mas aí vem o narcisismo, também outros fenômenos associados, podem estar, né? Sim. Tem esquemas, como por exemplo o esquema de arrogo, que é quando você tem uma infância com muita flexibilidade, aí você pode desenvolver um esquema de arrogância. Interessantíssimo, hein? E João, se a pessoa se sabota, ela se coloca abaixo do potencial dela, ou às vezes não necessariamente, não tá ligado. Não, às vezes se ela se sabota, ela faz algo inconsciente que pode ser prejudicial ao seu sistema emocional, mas não necessariamente abaixo. Um hipervigilante está trabalhando acima do seu potencial. Porque ele está a mais, então ele está desgastando a máquina. Um prestativo, ele está fazendo a mais do que ele poderia fazer. Então, às vezes, alguns sabotadores, a pessoa está acima disso. O problema é desregulagem. O problema é nível de energia deslocado para aquele tipo de atitude. E aí, não sei qual é a relação exatamente disso, mas estava estudando a associação deles. Evitação, resignação e procrastinação ligadas a esse esquema de fracasso. Estão, né? Sim.
Sim. Vamos tratar cada um deles ali que você trouxe. Evitação, que você falou um pouquinho já, Sim, né? que a evitação eu não percebo que tem isso, não aceito que tem isso, não vem me falar de psicologia dessas coisas. Isso. É a fuga. É a fuga. Resignação. Sim, esse é quando eu aceito. Esse é aquela pessoa que ela tá resignada com o seu próprio esquema. Ela diz para você, eu não sou boa nisso, eu não faço isso, eu não... ela justifica as suas falhas por conta do seu esquema. Ela nem sabe que o nome é Ah, esse. entendi. Ela se passa por sincera, E mas ao ela mesmo é, tempo. Ela é, ela né? é sincera, só Ela não tem é. consciência que ela tem um esquema. Ela é, É. entendi. E a procrastinação tem a ver com a evitação também, Com a né? evitação também. A Também. procrastinação vai ter sempre assim. Bom, primeira coisa, que é legal falar de procrastinação, cara, que tem tantos livros que falam. Um livro muito bom é O Mais Esperto que o Diabo. É um livro que fala sobre a procrastinação. Hum. Mas vamos pensar que uma parte da procrastinação pode ter a ver com insegurança. Eu sou inseguro para fazer isso, eu procrastino até achar que a segurança vai aparecer, não Mas não aparece é vai. aquela correria lá no É. final. A outra é excesso de segurança. Eu sou muito bom para fazer isso e aí eu deixo lá para o final. Mas vamos pensar que também tem o prazer e o gosto por outras coisas, ninguém fala disso, do que pelo que você tem para fazer. Ah, eu sempre deixo os meus relatórios por último. Tá bom, mas você gosta mais de olhar a rede É. social, É. você gosta mais de entrar no podcast de não sei quem, É. pode botar uma música e deitar no sofá. Então você tem que aceitar que você gosta mais de outras coisas, por isso você procrastina. Então, a ideia é, mesmo que eu tenha que fazer aquilo, e mesmo que eu goste de outras coisas, aquilo tem que entrar na agenda do momento que você tem que fazer aquilo. É como ir Uhum. no dentista. Gente, eu não duvido que alguém goste Goste, de né? ir no É. dentista, mas você tem que ir lá, porque é a Sim. parte do dia. E aí, João, é legal isso também. Como conectar, saber os meus sabotadores, os nossos sabotadores e ter consciência do meu dom e talento, e desenvolver o dom e talento dentro dos sabotadores, porque é difícil ficar no nível 6 de todos, né? Sim. É pensar assim, que os sabotadores, cara, o seu talento pode às vezes ter a ver com um sabotador alto, Entende? Isso é interessantíssimo. né? Ou seja, porque você tem, por exemplo, hiperrealizador. Isso é interessantíssimo. Quantos empreendedores, empresários desse país têm um sabotador hiperrealizador? O que esse sabotador faz? Ele só te deixa, você só se sente que você está bem na vida, não é nem com o quanto você está ganhando, é o quanto você está fazendo. É. Você não vê que às vezes você cruza com uma pessoa, ela fala assim, cara, tô correria, não paro, peguei um monte de coisa para ver. Ela se coloca numa boa posição, É. porque estou fazendo muitas coisas. Agora, olha, você quer ver um conflito? Você lembra do insistente, que é aquele que tende ao perfeccionismo. Sim. Então, ele quer que as coisas dele sejam muito bem feitas. Imagina se essa mesma pessoa tem um hiperrealizador, que é um sabotador que quer fazer um monte de frentes. Ela nunca vai conseguir entregar essas frentes boas. É. Então, ela vive em conflito, porque ela se acha capaz e potente para várias frentes, só que o insistente dela critica cada um dos resultados dessa frente. É alguém que está constantemente Insatisfeito, infeliz. insatisfeito e infeliz. Vamos traduzir isso para química? Diariamente com excesso de cortisol, com excesso de noradrenalina, podendo ficar doente fisicamente. Imunidade baixa. Imunidade baixa por conta desse processo. Interessantíssimo isso. E, João, para a gente conectar tudo aqui, esquema de inibição emocional e esquema de privação emocional. Ah, tem uma diferença aí, cara. A inibição emocional a gente vê muito nas nossas casas. Tenho certeza que 90% das pessoas que estão ouvindo a gente aqui tem alguém na casa que tenha isso. Inibição emocional é não saber falar dos sentimentos. Eu posso gostar de você como amigo, mas sou fechadão. Ah, nem abraço muito espere. Eu te dou a mão e falo, oi César, ó, eu tenho inibição emocional. Eu não consigo demonstrar, Expressar. consigo expressar. Às vezes em casais isso é um problema. Porque às vezes a mulher vai lá e fala assim, ah, cara, mas ele não fala nada. Nunca ouviu ele dizer que eu sou a mulher da vida dele. E aí você vai perguntar pro cara e fala, mas eu pago as contas aí, eu faço um monte de coisa. Ou seja, ele é inibido. Então, há conexão de amor, mas a dificuldade de demonstração. Se você tem um pai e uma mãe assim, bem provavelmente isso prejudicou o seu desenvolvimento. Porque a criança tem a necessidade de perceber com muita clareza o amor dos pais. Quando isso não vem de forma muito clara, esquemas lá, aquela parte inicial, são desenvolvidos e futuramente sabotadores. Né? Podem ser desenvolvidos nesse... Eu ia te perguntar isso. É possível, então, um sabotador do pai ou da mãe transferir para a criança, né, através dessa forma? Pode. Ele pode ser transferido do ponto de vista ser copiado, mesmo o Isso, sabotador, isso. e ele pode, de uma outra forma, gerar um outro. Por exemplo, uma inibição emocional não necessariamente vai gerar uma criança inibida emocionalmente, Entendi. mas pode gerar uma criança com um esquema, por exemplo, de abandono, que vai gerar outros sabotadores, não aqueles iguais ao do pai, mas outros. Então, quando a gente pega a inibição emocional, eu não consigo demonstrar. Quando eu pego a privação emocional, é algo mais sério.
A privação emocional, eu não consigo me conectar. E quem tem isso só vai descobrir isso ou parar para refletir muito sua vida ou dentro de uma terapia. Por quê? Você tem dificuldade de se conectar profundamente com outras pessoas. Para aquelas pessoas que têm a facilidade, nem sabem o que significa isso. Porque falam, como assim? Mas eu amo o outro, eu vou lá, eu abraço. Nem sabe o que significa. Mas é um sentimento de que eu posso até falar que eu te amo, mas eu não consigo sentir essa conexão. Isso normalmente vem quando a criança tem dificuldade de se conectar, às vezes com um pai com inibição emocional. Às vezes uma mãe muito bruta no trato. Né? Às vezes uma mãe que não pega, não fala, te amo, você é lindo, você é isso e aquilo. Vai, mas tem que paparicar a criança? Tem, cara, tem que paparicar a criança. É lógico que tem. O adulto você não precisa, mas a criança sim. Então isso pode gerar Legal. a privação emocional. Então são diferentes situações. E geram sabotadores diferentes também. Podem gerar sabotadores diferentes. É pensar que a gente tem, ó, que interessante, 18 esquemas. Esquemas são bases estruturais. Vão se formar na sua primeira infância, até os seus 6, 7 anos. Né? O seu alicerce emocional. Que bacana. Tem 18 ali. Uma hora a gente vem aqui só para falar dos esquemas. Isso. Tem 18 deles. Esse alicerce vai comandar suas crenças internas de quem você é, sua potência, sua não potência, confiança ou não. E é aí que vai ser moldados os sabotadores específicos. Então, todo sabotador está em cima de uma rede esquemática, de esquemas comportamentais. Que interessante isso, hein? E aí tem a ver com a liberdade também, a inibição emocional. A pessoa é muito controlada e racional, né? Sim. O homem não chora, aquela frase, o homem não chora. A mãe falando para a criança, inibição emocional. Não chora, não demonstra sentimentos. Não demonstra sentimentos, você não pode fazer isso. Sempre sério ali. E às vezes você é treinado para isso, né? Desde pequeno. Sim, porque a mãe treinou dessa forma. Treinou. Às vezes por uma defesa, sabe, César? Às vezes um esquema desenvolvido. Ó, pra você ter uma ideia, tem um esquema que se chama isolamento social. Esquema, parte baixa, aquela que está ali na primeira infância, estrutura. Isolamento social. Sabe como isolamento social pode acontecer? Numa mãe tentando fazer o melhor por um filho num grito de ajuda, que é o seguinte. Você imagina uma criança de comunidade, filha de uma mãe preta, sem um marido, uma mãe simples, sem um nível de educação de escolas, querendo proteger seu filho do preconceito que ela sabe que tem lá embaixo, lá fora da comunidade. E aí ela começa a dizer pro seu filho, pro filho dela, pequenininho ali, 4, 5 anos, ó filho, o pessoal lá de baixo não gosta da gente. Então não arruma confusão não com eles. Porque eles acham que a gente é menos do que eles. E que, ó, o que está acontecendo? Você está fazendo a cabeça, eu aqui, pelo amor de Deus, eu sei, eu tenho compaixão pela ação que essa mãe está fazendo, não estou julgando. Ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas ela está criando um esquema de isolamento social. Ela está colocando na cabecinha de uma criança, isso aqui, ó, eu sou inferior. Eu não pertenço ali. E como que esse menino depois vai para aquela sociedade? Ou seja, vamos dizer, progredir, sair daquela... Autoestima baixíssima, fracassado. Exato. Uma sociedade que não gosta de mim. Então, estou sempre olhando para o patrão. Desconfiado. Estou sempre olhando para o patrão, não como um cara que pode me ajudar a progredir, mas um cara que não gosta de mim. Então, eu vou falar com ele. De que jeito? Todo time atrapalha a minha comunicação, pessoal. Por outro lado, às vezes desperta nessa criança a raiva. Então, ele vai para um outro lado. Ele é o cara que enfrenta a sociedade, mesmo que não seja bandido, mas que daí vai para aqueles enfrentamentos do xingamento, que quem tem dinheiro é isso, quem tem... Ou seja, gera outros problemas. Né, que interessante. Diagonalmente. E dica para controlar isso? Existe? Existe, cara. Existem umas dicas muito... Ó, porque isso é importante, antes disso, é o que eu gostaria de trazer para você. Daí me guarda as dicas, porque as dicas são... César, como usar esse conhecimento, por exemplo, dentro do direito? Porque, ó, uma coisa é para o seu autoconhecimento. Aí já está claro, qualquer pessoa, mas aí poderia ser em qualquer profissão. Para você perceber o que você tem de sabotador e trabalhar com isso. Mas você conhecer o sabotador do seu cliente, por exemplo, facilita muito a sua negociação com ele. Então, você precisa saber que o seu cliente é insistente, cara, ele é metódico, ele é perfeccionista. Não adianta você esquentar a sua cabeça com as coisas que ele está pedindo, porque você sabe que ele funciona daquele jeito. Então, alivia muito. Eu acho que a nossa condução com os nossos clientes se alivia muito quando você tem esse conhecimento sobre como os seres humanos se comportam. Ah, tem um cliente que ele é esquivo. O que é o sabotador esquivo? O esquivo é aquele que ele não te deixa dar feedback difícil. Porque dentro da sua cabeça você fala assim, mas eu vou falar isso para a pessoa vai ficar chateada. Ó, o amor você não quer quebrá-lo, tudo é por conta da conexão. Você não quer quebrá-lo através da crítica. Porque você acredita que se você criticar o outro deixa de te amar. Talvez porque você viu lá na sua infância, alguém criticar seu pai, alguém criticar sua mãe deixar de gostar daquela pessoa.
Entendeu? Então, você tem um sabotador esquivo que não te permite falar. Então, você tem um cliente que ele é assim, cara, você sabe que é difícil ele te dar a informação. Então, facilita a conexão, Uhum, facilita a segurança, a confiabilidade. Ele precisa de mais do que talvez o outro para falar. uhum, Então, esse eu acho que é o lado muito poderoso de se conhecer sobre seres humanos dentro da área do direito. sim. Um facilitador de conexão. Você trabalha com pessoas. São pessoas. Nós não Sim. trabalhamos com seres humanos. Exatamente. Uma dica, quer saber da dica? Vamos. Ó, a dica é muito interessante e é dada pelo próprio autor ali. A primeira coisa é você identificar o seu sabotador Hum, e depois botar um apelido nele. Um apelido mesmo. Então vamos dizer que você tem um sabotador de fracasso, né? E que você coloca o nome dele de, sei lá, Zé Colmeia. E você vai começar a conversar com ele. Então aparece assim, César, tem um projeto novo para você tocar dentro do seu coração. Acelera, você tem vontade de dizer não. E aí você vai começar a falar, ô Zé Colmeia, ô, relaxa, Zé Colmeia, vamos tentar. É como se tivesse uhum, criado uma instância fora. Tudo é você, mas com a qual você pode conversar e lidar com ela. Não adianta tentar reprimir. Quando eu falo assim, repressão é repressão sobre você, entenda isso. Se você vai sofrer repressão. é, É quando a gente quer fazer dieta na marra. Você está se reprimindo, você está se acabando, você é, ainda não está feliz. é, Né? Tem que se fazer por consciência. é. Então eu separo essa parte. Eu tomo consciência dela. E quando ela age, eu converso com ela. Hum, E através dessas conversas eu vou diminuindo cada vez mais a ação dela, prática. Mesmo que de vez em quando eu tenha ali meus momentos de recaída, que aquele sabotador vem, mas eu começo a lidar com mais consciência sobre eles. Aí você vai ficando cada vez mais consciente deles, né? Cada vez mais E você vai consciente ficando deles. treinado pra isso também, né? Sim, sim, É um treinamento da mesma forma que você treina o sabotador, você treina sim. o anti-sabotador, né? Você sabe o que é um treinamento muito legal de fazer, cara? E eu faço isso com os meus mentorados. As 4 primeiras sessões que eu os atendo. 2 sessões eu dedico a sabotadores. Hum, A conversar sobre ação, sobre tudo isso. E 2 a forças de caráter. Já ouviu falar disso? Não? São 24 forças de caráter que foram mapeadas pela psicologia positiva. É só coisa boa. Todo ser humano tem as 24. Só que dependendo do seu uso, da sua profissão, da sua personalidade, você tem as suas forças de assinatura, que são as 5 primeiras. Algumas bibliografias vão falar das 7 primeiras. Então, por exemplo, aí é São criatividade, os preponderantes. amor ao aprendizado, curiosidade, liderança, integridade, critério. São 24, humor, autoconhecimento. E aí as suas preponderantes. Aí olha o que eu faço. Porque às vezes você não tem conhecimento delas. Por quê? Porque você acha que a sua força, normalmente, está no que você faz no trabalho. Para Uhum. pra pensar que isso é uma bobeira que a gente pensa. É, A minha força de caráter aparece aqui no trabalho. Às vezes não. às vezes não. Às vezes sua força de caráter aparece lá no posto de gasolina, quando você para pra ouvir o cara ali do posto que tá com problema. Quando você chega na sua casa, que você abraça a sua esposa, vai. Às vezes a sua força é uma força de amor, de cuidado, de acolhimento. Só que no trabalho você usa outras que funcionam. Então eu faço esses clientes tomarem consciência das suas 5 forças de assinatura e a olhar para esses sabotadores e saber como essas 5 forças podem lidar com esses sabotadores. E aí, na última sessão, eu peço que as pessoas remanejem as forças de caráter de acordo com o que elas desejam. E que elas olhem para uma e para outra para perceber o que precisa ser mudado nelas, o que precisa se amplificar e o que precisa diminuir. Aí você vai tanto pelo lado negativo quanto positivo e Positivo. junto num processo de autoconhecimento. Que interessante, hein? Bem legal. Então os instrumentos estão todos aqui, né? A gente consegue Todos. moldar tudo. Todos. Moldar tudo, aí você falou tudo. Neuroplasticidade cerebral. É esse o nome Nós técnico. conseguimos nos transformar em qualquer coisa. É lógico que nós não conseguimos ser o outro, Uhum. mas podemos modificar muito quem somos através de prática. Que interessante, hein? Ô, João, a gente vê assim, voltando para a área jurídica aqui, muito essa questão de inibição emocional, né? Excessivamente. Muito advogado evita mostrar para o cliente ou mostrar para o outro colega a vulnerabilidade dele. Então você pode ver, a postura está sempre reto, terno, duro, né? A postura dura, sisudo, mostrando uma seriedade. Isso não vai fazendo com que a pessoa se molde nesse sabotador? E às vezes, sem querer, ela se transformou nesse sabotador. Sim. Isso pode, pela prática cotidiana, fazer com que ele. Mas eu acho que aqui vale a pena uma conversa sobre o não demonstrar. É isso mesmo? Vale a pena? Não vale? Eu diria em qualquer área. Né? Se a gente pensar, a gente vem de um mundo, de uma informação mais antiga, até 20 anos atrás, onde o poder, a liderança, o cara que fala mais grave, é aquilo que faz as coisas acontecer. Tanto é que se buscavam líderes fortes, Uhum. duros para isso. Aí chega a psicologia positiva, Martin Seligman, e começa a falar, ó, o processo é químico.
Quando você deixa o cara lá com medo, com raiva, a química dele não parece ser uma química muito produtiva, porque quando a gente pega o cara produtivo, criativo, ele tá com outra coisa no sangue. Só que você tem 20 anos, cara. Eu, por exemplo, meus treinamentos, 90% deles são em cima de mudanças comportamentais. E eu percebo que ainda somos a minoria, que defende que o sentimento deve ser expresso. É lógico, com todo, assim como você fala, num volume de voz adequado ao ambiente, a expressão de sentimento Sim. também é adequada. Você não vai começar a chorar no Sim. meio de uma audiência, você tocando a audiência, você não precisa entrar no Sim. estado dele. Mas que ele deve ser demonstrado. Que isso é uma liberdade para nós. Só Isso. que demonstrar de forma controlada, e eu acho que o nosso grande medo é ficar ou aquém, né, que é quando eu não tenho coragem, bravura, ou ficar além, quando a minha bravura ela vira desrespeito, agressão, ela fica muito pesada para aquilo. Então, na verdade, o não demonstrar repetidamente, como você trouxe, pode gerar sim um sabotador, que faz com que a pessoa fique ali fechada. Isso. Mas isso vale muito a discussão hoje em dia de que existem muitas frentes, inclusive a científica, Interessante. mostrando que essa mão dura, que esse ser pesado, para cima, agressivo, fechado, ele não produz bons resultados do ponto de vista humano dentro do grupo. Interessantíssimo isso, hein? Sim. E outra coisa provocante para o nosso momento, né? O Elon Musk falou que está produzindo lá o Neuralink, que vai ser capaz, você ouviu falar disso aí, né? Não, O Neuralink? Neuralink, que é um chip. chip implantado no seu cérebro, que ele é capaz de transformar sinapses, transformar até emoções. Uhum. O que você pensa disso? É bem inovador, mas pode ser, o futuro tá aí. Sempre quando a gente fala de É cérebro, desafiador, né? o que é interessante a gente pensar sobre o cérebro? Tem inclusive o Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro, que eu sou fã número 1 dele. É pensar que é uma máquina que a gente conhece pouco. É. Parece que a gente conhece um monte. A gente conhece pouco. O que a gente conhece um monte é de manipular a matéria externa. Uhum. Então, o que a gente conhece muito é de fazer um foguete que daqui a pouco vai chegar em Marte. Isso a gente conhece muito. Mas não conhece muito do funcionamento dessa máquina. Então, você imagina que você mexer no natural, no funcionamento natural de uma máquina, através de um chip, de uma coisa eletrônica. O que eu posso dizer, que eu acho que qualquer neurocientista vai dizer, que a gente não sabe aonde vai dar isso. Você sabe qual é o resultado disso. Por quê? Porque não se mapeou esse cérebro para falar, ó, se a gente interferir aqui, isso aqui vai dar. Não, tem variáveis infinitas acontecendo dentro desse cérebro. O cérebro de uma pessoa pode agir de um jeito, da outra de outro, porque depende de história de vida. Entendi. É interessante porque o mesmo Nicoleles, até vou puxar para um assunto de curiosidade aqui da nossa fala, que ele diz que ele duvida que a gente vai encontrar IA, porque hoje nós temos IAs estreitas, que são chamadas na generativa, que fazem coisas que o nosso cérebro faz. Mas se nós vamos chegar numa IA geral, que vai ser como o cérebro humano, e olha onde ele pega o gap dessa informação, que vai ser como o cérebro humano e vai pensar como humano. Aí o Nicoleles fala assim, mas nós não sabemos como é esse pensamento. Como que nós vamos ensinar para uma máquina? Como? Aí a gente fala, não, mas ela vai aprender sozinha. Mas como? Se a gente não aprendeu, o que ela vai produzir? Quem vai poder garantir para a gente que o que ela produz é evolução? Não é um humano. Então é muito interessante, porque às vezes a gente pode estar muito influenciado hoje pelo poder da IA, mas é muito mais dentro de uma área comercial, é muito mais em facilitador da nossa vida. E não essa IA pensadora que vai ser melhor que nós, que vai nos levar para outro lugar. Uma máquina, que jeito. É muito legal você falar isso, porque eu tava assistindo pra gente conversar, né? Ter mais elementos pra conversar com você. Aquela Ana Beatriz, sabe? É psiquiatra, eu acho que é psiquiatra. Sim. É muito boa, influenciadora ali, tem bastante vídeo no YouTube. Sim. E ela falou da experiência da lobotomia. Que faz Sabe lá atrás, né? Lá atrás, Sim. no lobo temporal, né? Sim. Que é onde se dá a execução das coisas. Sim. Então a pessoa era violenta, ela falou, era violenta. Eu fazia a lobotomia nela, a gente fazia a lobotomia nela, cortava a execução. Mas ela continuava pensando. Sim. Ela continuava com o pensamento violento. Sim. Só que ela falava, mas você vai fazer isso? Eu falava, vou fazer. Mas não fazia. É a mesma ideia que você está trazendo agora, que interessante, com a inteligência artificial, né? A inteligência pode estar mudando, vai implantar o neuro lá, mas não vai conseguir mexer em todos os seres humanos da mesma forma. E sabe o que acontece hoje, César? Nós vivemos um mundo, e aqui não quero trazer um papo esotérico, essas coisas não, mas a gente vive num mundo que ele é muito focado em produção. Muito focado no ter, e eu quero trazer o ter realmente como sobrevivência. Preciso ter, que se eu não tiver eu passo fome. Preciso ter. Isso nos distrai demais da nossa própria busca pessoal. É como você falar para alguém que está na vida correndo atrás, falar, cara, você acha que eu tenho tempo para correr atrás do meu autoconhecimento? Eu preciso ganhar dinheiro. Essa é uma frase. Só que ele não percebe que o que ele está dizendo é, eu não quero entrar em contato comigo
e vou ter um trabalho escravo, uma vida escrava. Não escravo de empregadores. Escravo dele mesmo, às Escravo vezes. dele mesmo, das suas ambições. É. Porque não se vê tão grandioso, tão potente como o ser humano é. Se vê realmente como uma formiga trabalhadora. Vim aqui para isso, para trabalhar, para pagar minhas contas, comprar minha coisinha aqui. Que interessante, hein? E aí, João, assim, já que a gente está falando disso, agora com as redes sociais, muda o nível de interação, né? As pessoas querem like, buscam resultados, como você falou, tenho que entregar conteúdo. Então, uma pessoa que não produz conteúdo não é nada na rede social, não é nada na vida, né? Então, as pessoas ficam ansiosas por produzir. Isso você acha que muda o sabotador? Isso interfere no sabotador? Que é uma coisa nova, né? Se vai gerar mais Se vai gerar mais sabotadores, sabotadores. eu acho que sim, talvez alguns, né? Alguns esquemas estão sendo aflorados lá atrás, as primeiras partes. Por exemplo, quem tinha antes um esquema de abandono, ele tinha a rua dele e a sala dele para suprir a carência dele. Agora, se ele tem 1 milhão de seguidores, ele tem uma rede bem grande para suprir a carência dele, para manter ativo aquele esquema sem que ele perceba. Né? Que é um esquema que deseja afeto, que não acredita no afeto, pensa que vai ser abandonado. Então, o que a rede social fez é mascarar muitos problemas. Agora, você fala para mim se é ruim, cara, eu não sei se é ruim. Eu tenho ouvido alguns influenciadores dizendo que o maior medo deles, esses caras que têm 1 milhão que você falou, é ser cancelado. Então, o medo deles não é ser fracassado aqui na minha empresa, é ser cancelado na rede social. Porque é onde está apoiado. É o maior medo. Onde está apoiada a alegria, onde está apoiada a expectativa. Tudo tá lá. Tá lá. Se me cancelar, é igual casamento. Que, sei lá, um deposita todas as fichas que tem no outro, o outro termina o relacionamento, a pessoa não Perdida. 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 Acha que ela não vale nada, que ninguém vai olhar para ela, que ela tá assim, porque todas as fichas estavam ali naquele lugar. Né? Então, às vezes, tem alguns influencers que vivem isso. Eu vivo da minha influência. Se eu perder minha influência, eu perdi Não sou o que eu nada. tenho. Não sou nada. E aí falta essa base de autoconhecimento para a pessoa conseguir se entender, né? Sim. Então pode disfarçar, por exemplo, um esquema de fracasso, porque tá sempre, parece uma pessoa que tem um esquema de fracasso e ela fica colhendo like o dia todo, o pessoal falando lindo, maravilhoso, que ótimo que você disse. Isso ameniza. É um analgésico, que essa palavra é muito, muito própria para ser usada aqui. É um analgésico pro fracasso, pro sabotador que tá ali. Analgésico, eu acho que todo mundo sabe, só tira dor. Não vai curar. Não vai É o curar. anti-inflamatório que cura, é o antibiótico. O analgésico, ele só corta o que você acabou de falar ali, ó. Só corta o sinal da dor. Então é como um analgésico, só para. As redes sociais é um analgésico para muitas pessoas com esquemas bem potencializados. E que pode gerar mais. O que me preocupa um pouco nessa história toda é isso aqui, César. Ó. É você tirar ali uma foto de você, quem você é. Aí você modificar toda essa foto. E eu não estou falando porque eu sou crica, não. Estou falando do ponto de vista psicológico. Você modifica toda essa foto e aí você compartilha. E aí você recebe lindo, linda, maravilhosa, maravilhosa, linda, aquele monte de coisas. Não é você, cara. Então como que você lida com isso? Essa é uma pergunta. Como que você lida com isso? Não é você. Como que isso está para você? Você não vai Tem até meme sobre isso. Os caras comparam eu na rede social, eu na vida. É outra pessoa. Sim. É outra pessoa. Então, quer dizer, é um amor que eu recebo, mas é porque eu estou demonstrando uma coisa que não é minha. Então, isso me preocupa, como se lida com essa informação. Sabe, não aqui vetando, não querendo ser um julgador, mas perguntando, um questionador, como que se lida com uma informação como essa? É como você colocar uma lente azul e você encontrar uma companheira que te fala assim, eu te amo pelos seus olhos. Pelos seus olhos. E aí, cara, o que você vai fazer? Não é? Não são seus. É como que você vai se apresentar para o outro. Como que você vai manter isso, a mentira? Estão implantando agora, você viu, né? No estrangeiro, aquela Andressa Urá, ela foi pro exterior, ela colocou o olho azul, ela mudou a cor do olho. Tipo, porque tem como mudar. Agora tem como mudar, você não precisa pôr lente mais. Pigmentação. Pigmentação, ela voltou com o olho azul. Isso. Então, se você olhar agora, ela tem olho azul. Mas agora tem mesmo. Mas não é ela, continua não sendo ela. Continua não sendo ela, isso que é interessante. Sim. Por mais que você troque a lente, você troque a pigmentação, no fundo não é você, você sabe que não é você, né? Sim. Isso deve gerar um grau de um gap ali entre a personalidade e a realidade, né? Uma pergunta, né? Uma pergunta interna, né? Que pode trazer ansiedade. Isso. Pode perturbar o sistema nervoso, sim. Que são problemas do futuro, eu acho, que estão surgindo. Muitos. São novidades que vão gerar novas formas de sabotadores, eu acho. Sim. É interessante como você treinar a falar com várias pessoas online, não te treina para falar com uma ou duas pessoas presencial, né? É interessante, porque poderia... E eu te falo que talvez nem o contrário também. Às vezes é uma pessoa ótima comunicadora aqui, mas às vezes não online consegue. Não tem também a mesma expressão, porque está sentado, parado.
Mas são problemas nossos para o futuro, né? Que interessante, hein? Legal. João, foi fantástico, né? O tempo passou aqui, a gente, como sempre, passa voando, né? Sim. A gente vai conversando, a coisa vai fluindo. Então temos mais um encontro para o futuro aí para falar sobre os 18 sabotadores. Esquemas de sabotadores. 9 sabotadores, Nove embaixo sabotadores. dele 18 esquemas. 18 esquemas. E depois podemos falar desses 24 que são Forças de caráter. forças de caráter. Essa merece um dia um só. tema legal esse aí, hein? Esse é bem legal. Falar um pouco do positivo. Olha, podia ser o próximo se Pode forças ser o de próximo. caráter. Esse é interessante, que é bem positivo, né? Bem positivo. E Pra animar mesmo. as pessoas podem daí fazer o teste. Isso. A gente põe o link lá pra eles e tudo com mais. certeza. E, João, tem uma novidade aí. Votação, como é que é? Pois Explica pro é, pessoal aí, vamos explica lá. pra gente. Eu estou participando, tem que votar até o dia 30/9/2025. 5 agora. Agora. É. Eu digo porque depois vai ficar isso gravado, as pessoas vão entrar lá, vai dar, mas até 30/9/2025. Eu estou participando do The Best Speaker Brasil. É o segundo ano. É um concurso, eles chamam de um reality show, mas na verdade a parte do reality são 4 dias finais, né? Mas é um concurso para trazer novas vozes pro país. Eu estou inscrito com uma palestra, só que essa primeira parte do concurso é votação. Então você tem que Depende. entrar lá, depende de voto popular. De voto. Aí cada estado entram 5 por júri técnico e 5 por votos, né? E aí saem aí 10 por estado. Então, quem gostou do bate-papo de hoje, que quiser lá votar, Votar no João, pô. sim. E aí a gente vai deixar o link, então, abaixo Isso. desse vídeo aqui. A gente Isso. deixa o link pra votar. Ótimo. A pessoa clica no link, vai lá e vota em você. Perfeito. Acho que é isso. Não Excelente. precisa fazer mais nada. E se seguir nas redes sociais, né? Seguir nas redes sociais. Arroba João João Hilton Hilton. com R. João Hilton com R. Então é isso. Tá lá. João, obrigado Eu novamente que agradeço, querido. pela participação de sempre, pela amizade. Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com você. Prazer é meu. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei aqui. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.